Olá amigos, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 8 de dezembro. Agora às 15 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília, que é arredondando. Ibov caindo 1,82% em cima do suporte da média móvel exponencial de 13 períodos, 57.583 pontos. Perdeu bastante força Ibov. Ontem chegou a gerar um pequeno pivô de baixa aqui no gráfico 60 minutos. A perda dos 58.496 potencializaria a chance de queda. Foi o que aconteceu. Neste pregão, teve uma primeira hora de pregão que veio aqui em cima com indício de alta, mas fechou na mínima e em seguida perde a mínima da primeira hora de pregão e inclusive o fundo anterior revertendo a tendência de alta para uma tendência de baixa, já com a configuração desse pivô de baixa. Chegou aqui em um ponto de suporte, que é a média móvel de maior periodicidade, junto com o fundo anterior na faixa dos 57.616 pontos, e o indício de recuperação do Ibovespa para os próximos pregões seria que, pelo gráfico 60 minutos, um retorno para cima da média móvel de 13 períodos, seguido aí de nova máxima, seria um sinal de recuperação do índice Bovespa e um sinal de manutenção do índice aqui acima da média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Por outro lado, o que seria negativo? Um movimento assim, ó, sobe, dá uma recuperada, mas em seguida gera um topo abaixo da média móvel de 13 períodos, dando continuidade à pressão vendedora aí, ao controle dos vendedores no curtíssimo prazo. Olhando agora para Petrobras, PTR4. Petrobras no momento queda de 2,71%. A ação ameaçou uma subida no início do pregão, também fechou na mínima. Perdeu aqui a mínima desse candle da última hora de pregão, sinal negativo. Aí em seguida perdeu a mínima da primeira hora de pregão, rompeu os 23,01, anulou a tendência de alta. Quando perdeu esses 23,01, potencializou a chance de uma venda. Uma venda que, ao superar, inclusive fechando abaixo da média móvel de 13 períodos, pegando aqui a diferença percentual daqui para cá, a gente teria mais ou menos 1,4%, e aqui para cá ela chegou a cair 2,13%, ou seja, deu uma venda rápida, uma venda de day trade na Petrobras bem interessante. Nesse momento testa a média móvel exponencial de 13 períodos do diário, muito em cima de uma região de suporte do gráfico G60. Para mim, compra nessa ação só no retorno para cima da média móvel de 13 períodos, superando a máxima do candle que retornar para cima da média móvel de 13 períodos, stop abaixo da mínima do fundo, uma operação mais de curtíssimo a curto prazo. Então essa seria a estratégia de entrada na Petrobras. Vale 5. Vale 5 dentro do que foi comentado ontem, não entraria ontem e hoje no vídeo chat pela manhã, exclusivo para os clientes Invest. Não entraria direto no preço, no suporte dos 38,79, mesmo estando com o movimento esticado no gráfico 60 minutos. Apenas entraria depois que testasse 38,79 ou viesse mais para baixo, entraria para uma compra contra a tendência, compra rápida, se superar agora os 38,58, que é o candle, a máxima do candle responsável pela mínima do movimento de baixa, por esse movimento aqui de baixa. Então, se superar 38,58, entrada em 38,59, stop abaixo dos R$ 38,28, risco de 0,9, objetivo em R$ 38,91, a média móvel está em R$ 39,11. Então, ou bate, se gerar entrada, o objetivo é R$ 38,91 ou o toque da média móvel exponencial de 13 períodos. E o que acontecer primeiro? All 3 graficamente continua chamando a atenção, passou por um momento hoje de forte volatilidade, veio oscilar abaixo de 8,71, stop de oscilação abaixo de 8,71 teria sido acionado, então a compra em 9,05 com stop de oscilação abaixo de 8,71 gerou prejuízo. A entrada pelo gráfico diário comentada na última videoanálise na superação de 9,21, entrada em 9,22 com fechamento abaixo de 8,87 ainda estaria em andamento. Por enquanto vai dando indício de recuperação, um forte indício de recuperação, retorno para cima dos R$ 9,00, seguido de nova máxima no G60. CESP6 também gerou aí a saída de uma posição, lembrando que a entrada foi no rompimento da resistência 31,87, ali em torno de R$ 31,90, com stop abaixo dos 31,05, até superou essa máxima algumas horas depois. Perdeu força e fechou abaixo, está vindo para fechar abaixo dos R$ 31,05. Tende a fechar essa hora de pregão aí, na verdade já fechou abaixo, né? Dos 31,05 e acionou o stop dessa posição na CESP6. TBLE3, comentada no último pregão, também uma entrada semelhante ao que eu comentei agora há pouco na CESP6,
que foi o rompimento também de uma resistência, com stop no fechamento abaixo de 28,37, superação de 28,78, seria a entrada, R$ 28,80, por exemplo, a entrada, com stop abaixo de 28,37, risco de 1,6, objetivo em R$ 29,24, está batendo agora no objetivo da operação. Então atingiu o objetivo de lucro da operação. Outra ação que também vai de forma interessante é a IP Marcas. IP Marcas que gerou entrada em 8,82 com stop no fechamento do G60 abaixo de 8,49, também semelhante às demais operações que eu acabei de comentar, rompimento de resistência. Essa operação teve aqui um momento de topo, mas já voltou para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, já reverteu aqui o candle que gerou o topo, continua de forma favorável, a resistência agora em R$ 9,00 e o objetivo da operação continua sendo em R$ 9,16. Natura neste pregão está numa região interessante, mas precisa gerar, para gerar compra, ela precisa fechar acima dessa média móvel de 13 períodos, que está em 36,25. 36,25, fechar acima da média móvel de 13 períodos, gerar nova máxima, abre chance de compra com stop abaixo de 35,52, projetando o risco da operação para cima, provavelmente por uma saída ali perto dos 37,49, um pouco acima desse valor. A outra ação, Itube 4, agora falando de duas ações que estão mais para, mesmo numa região ainda no ativo apontando para uma tendência de alta, seria uma possibilidade de venda para quem vendeu ali o retorno para baixo da média, como ela respeitou bem essa resistência dos 34,14, fechou abaixo da média, fez nova mínima, chance de uma venda em 33,76, com stop no fechamento de uma hora de pregão acima de 34,14, risco de 1,1 a 1,2%, objetivo em 33,39. Então essa seria uma operação de venda na Itube 4. Roça Residencial perdeu uma região de dois fundos anteriores, onde o mais baixo estava ali em 9,90, fez nova mínima, vendendo o rompimento de um suporte nessa ação, seria nos 9,80 com stop no fechamento acima de 10,16. Essa operação teria um risco aí de 3,6% e objetivo em 9,45. É um ativo que ficará mais forte para a ponta vendedora, essa aqui é um pouco mais arrojada, ficará mais forte para uma ponta vendedora ao perder a mínima de hoje, caso esse pregão feche abaixo da média móvel de 13 períodos do gráfico diário em R$ 9,91. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.